Então, professor Luiz Bernardi, para os aspectos racionais e técnicos do empreendedor, ele conta com muitas ferramentas que o ajudam nessa preparação, nesse planejamento. E com relação aos aspectos comportamentais e emocionais, como ele pode se preparar nesse sentido? Bem, a literatura é farta de ferramentas para as questões técnicas, para as questões racionais, e existe também um ferramental para todos esses aspectos. Como o empreendedor entra nesse admirável mundo novo, que muitas vezes é desconhecido para ele e ele não está convenientemente preparado, dentro de aprender a lidar com situações às quais ele não está habituado, e eu diria até que uma situação muito importante é lidar com o poder, porque poucas pessoas estão preparadas para lidar com o poder. Quais seriam essas ferramentas para se preparar emocionalmente ou estar preparado para todas essas situações? Há um elenco de ferramentas, mas tudo tem que partir de uma predisposição do empreendedor a valorizar esses aspectos, porque se dá muita ênfase à questão dos hard skills, que se fala, são aqueles conhecimentos e aquelas técnicas racionais, concretas, e se fala muito pouco das soft skills, que seriam aquelas habilidades comportamentais, emocionais, que são muito importantes para o sucesso do empreendimento. Dentro desses aspectos, em passado não muito distante, começou-se a falar sobre a questão da inteligência emocional, começou-se a se prestar mais atenção nesses aspectos intangíveis, emocionais, comportamentais. Isso começou com Howard Gardner, quando ele veio com a teoria das inteligências múltiplas, e depois a inteligência emocional bastante desenvolvida para a utilização empresarial. Mas tudo parte, primeiro ponto, de um autoconhecimento. O empreendedor se conhece, ele tem noção de como ele é, ele tem noção de como é que ele se comporta, ele tem noção de qual é a carga suportável que ele pode ter. Então, ele precisa praticar essa ferramenta de se conhecer, de saber como reagir, como reage, os seus perfis. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo, porque se você não se conhece, como é que você vai avaliar quais são os seus pontos fortes e fracos? E esse autoconhecimento no aspecto emocional, principalmente. O segundo ponto é a questão do autocontrole. O empreendedor tem que trabalhar bastante essa questão do autocontrole, porque em muitas situações, e principalmente numa posição de poder, se o empreendedor ou qualquer pessoa não tiver um certo autocontrole ou algum controle emocional, vai ter situações limite onde eles vão entrar com problemas ou tomar decisões problemáticas ou ter comportamentos inadequados. E desenvolver toda essa parte da inteligência emocional, que se compõe desses conhecimentos, esse autoconhecimento, esse autocontrole, a questão da empatia, de saber se colocar no lugar dos outros, a questão das relações mais sociais, saber trabalhar em equipe, saber ser parte da equipe. Apesar de ser o dono da empresa, ele faz parte de uma equipe, ele depende de uma equipe. Então, se ele começar a tomar comportamentos inadequados, ele vai destruir uma série de requisitos importantes para o sucesso de uma empresa e que também são pouco trabalhados e há muito tempo, de uma certa forma, desprezados, porque ele é a cara do empreendimento. E como ele vai se comportar, as suas ambições, as suas intenções, a sua forma de ser,
vai influenciar a cultura da empresa e vai influenciar o clima organizacional. E isso é fundamental para a sobrevivência de uma empresa. Muitos falam que a questão da sobrevivência da empresa é questão só financeira, é questão só técnica, mas uma empresa com péssimo clima organizacional e com uma cultura muito defeituosa em função das emoções e dos comportamentos e das atitudes do empreendedor, causam talvez muito mais estrago do que propriamente a parte técnica. E isso normalmente não é tão levado em consideração no grau de importância que tem.